A paz do Senhor, meu querido e minha querida. Tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos hoje ler os dois últimos capítulos do livro de Números. Não esqueça de inscrever-se neste canal se você ainda não se inscreveu, também de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas. Assim, você me ajuda a levar a palavra de Deus, o Evangelho, ainda mais longe. Não esqueça também, se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Essa é uma playlist onde nós temos aí vários vídeos, completando hoje, inclusive, aqui o vídeo de número 69, onde durante um ano nós iremos ler toda a Escritura, toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, em ordem cronológica. Por isso, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse aqui neste card a playlist, onde você vai ter aí acesso a todos eles e poderá assistir desde o primeiro. Mas se você vem firme aí na caminhada, assistindo a cada um, então vamos agora para a leitura de hoje. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão 1000 côvados em redor. E de fora da cidade da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, a qual dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes dareis 42 cidades. Veja então que, como nós já falamos a respeito disso, os levitas, os descendentes da tribo de Levi, eles não participariam da divisão das terras, onde toda a terra seria dividida entre as tribos, entre os descendentes de cada uma das 12 tribos de Israel. Porém, eles então receberiam daqueles que teriam ali as suas cidades, ou seja, das outras tribos, eles receberiam porções de terra, cidades, onde pudessem construir as suas casas e onde pudessem também, em volta destas cidades, criar o seu gado. Porque lembre, as ofertas eram levadas para a casa do Senhor, haviam aquelas que eram sacrificadas e parte ficava para o sacerdote, e muitas ofertas ali não chegavam a ser sacrificadas, ficavam ali para o cuidado do sacerdote, para a manutenção da vida do sacerdote e também do templo. E eles precisavam então de um pedaço de terra para poder plantar e para poder também cuidar do seu gado. Precisavam de casas para que pudessem habitar com as suas famílias, sua esposa, seus filhos e aí por diante. Então, eles não teriam parte da herança, não teriam uma quantidade certa de terra ali em uma possessão muito grande para eles, mas teriam ali o mínimo necessário para poder ter uma vida digna com a sua família, com seus filhos, sua esposa, para que pudessem ali também criar o seu gado e poder ter uma vida digna e sossegada e assim se dedicar aos cuidados da casa do Senhor. Você viu também que ele diz que dessas 48 cidades, porque ele fala de 6 cidades mais 42 cidades, dessas 48 cidades, 6 seriam denominadas de cidades de refúgio. Por quê? Ele diz para o homicida. Como assim, talvez você pergunte?
Era comum que quando um homicídio acontecesse, existisse a dúvida se houve a intenção de matar, e aí então, quando o delito era dessa forma, havia a condenação e a pessoa era morta, era vida por vida, mas muitas vezes não havia intenção de matar. E a pessoa tinha ali normalmente algo que pagar para a família do morto. Porém, muitas vezes acontecia que a família do morto não aceitava. E aquele homicida, ainda que houvesse sido um acidente, ele não premeditou, né, a morte de ninguém, mas por um acidente ele matou alguém. Essa pessoa muitas vezes corria o risco de vida, porque a família queria vingar o sangue. Então, essa cidade era um lugar onde esse homicida, que não tinha culpa do que tinha acontecido, podia se abrigar, era um lugar de refúgio para ele, para que ele não viesse a morrer, ele pudesse então ali escapar e sobreviver. Vamos continuar a leitura. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. Entendeu? Como eu falei, fosse algo que veio a ser um acidente, um erro, um engano, e não um homicídio premeditado, que esse já tinha ali a sua condenação prevista. E estas cidades os serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Veja então que dessas 6 cidades, 3 seriam antes do Jordão e 3 seriam depois do Jordão na terra de Canaã. Como você viu, era para que o homicida se refugiasse do vingador do sangue, ou seja, da pessoa que quisesse vingar o sangue do que morreu. Muitas vezes até as pessoas não queriam nem esperar um julgamento justo, já queriam fazer ali justiça com as próprias mãos, e não é assim que Deus trabalha. Tem que haver o juízo, tem que haver o julgamento, e tudo deve ser julgado com reta justiça. Vamos continuar. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de madeira que tiver à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. Veja que ele aqui vai ser claro, né? Se o homicida matou o outro com um pedaço de ferro batendo, com uma pedra batendo ou jogando, ou com um pau batendo, seja, não adiantava depois alegar, mas foi sem querer, eu não queria, foi um engano. Não, quem pega um pau para bater no outro, já está incutido ali da responsabilidade, da possibilidade de tirar uma vida. E assim então já era condenado, fosse com pedra, com pau e até mesmo com ferro. É como, infelizmente, na nossa legislação, muitas vezes isso não é levado em conta. Mas, por exemplo, uma pessoa bêbada pega o carro, sai para dirigir e vai e atropela alguém e mata. E depois, muitas vezes, alega que não foi culposo, né? Que não havia intenção de matar. Mas, a partir do momento que o embriagado pega um carro para dirigir,
eu já estou me colocando no risco de cometer um homicídio. Então, já deveria, na minha humilde opinião, aquilo ser tratado de uma forma mais severa, né? De uma forma mais severa, para que a pessoa viesse a pagar pelo seu erro diante da justiça. Porque quem acaba perdendo no final de tudo é quem morreu e principalmente também a família da pessoa que morreu. Vamos continuar aqui. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. Talvez você pergunte, pastor, mas como assim empurrar alguém sem intenção de matar? Digamos que duas pessoas estavam em cima de uma casa, trabalhando ali, e um esbarrasse no outro e derrubasse um, que caindo, caísse de mau jeito e viesse a morrer. Não houve intenção. Ali foi um acidente. Ou da mesma forma, tivesse ali em cima e jogasse algo para o outro pegar, e isso viesse então a feri-lo e tirar a sua vida. Também foi um acidente. Então, sempre haveria um juízo para ver se foi algo intencional ou apenas um acidente. Vamos continuar. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, e o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de seu sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Veja que até aquele que matava por acidente, né, de certa forma ele também tinha uma pena, porque ele ia ter que ficar ali tolhido de sua liberdade total, pois ia ficar na cidade de refúgio, sem poder retornar às suas terras, até que o sumo sacerdote viesse a morrer. Depois da morte do sumo sacerdote, ele podia então retornar para as suas terras. Vamos voltar aqui. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derrama nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra
a meu senhor, por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança se diminuiria da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Veja que para tudo Deus ele tem uma regra a ser seguida. É por isso que normalmente nós falamos que a Bíblia tem resposta para tudo. Veja que até para questões de herança a Bíblia tem resposta. Ainda que aqui nós vamos ver algo destinado ao povo de Israel e destinado às tribos e a tudo que dizia respeito à herança das terras, nós podemos tirar lições preciosas diante de tudo isso que podemos ler. Continue comigo. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seu pai. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Veja que aqui a palavra trazendo ensino para eles casarem dentro da mesma tribo, para manter a herança dentro da tribo. Nós vamos ver isso acontecer em muitas gerações. As pessoas buscando se casar em família para manter a herança na família. Vamos ver muitas vezes isso acontecer no interior também, que primo casa com prima e aí por diante e mantém tudo em casa. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Amém, amados? Hoje o vídeo foi aí mais curtinho. Encerramos então o livro de Números e amanhã já entraremos no livro de Deuteronômio. Você vai ver em Deuteronômio a repetição de muitas leis, mas também vai ver ensinos maravilhosos da parte do Senhor, inclusive ensinos de como ter na sua vida a bênção permanente da parte de Deus. É muito importante que você permaneça firme nesta jornada de aprendizado. Amém? Então, até amanhã. Não esqueça aí, de deixar o seu joinha, de compartilhar este vídeo também para o maior número possível de pessoas e de estar comigo amanhã para mais um dia de leitura. Forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!